posso dizer que é com muita alegria, com muita satisfação que a gente vem compartilhar a palavra do Senhor. Só para a gente atualizar um pouco os irmãos, aqueles que não conhecem os meandros daquilo que está acontecendo comigo e a Lília nos últimos meses. Nós estamos em Abaetetuba, no Pará, pela Missão Cristã Evangélica, desde 2021. Então já completando 3 anos em janeiro. Em fevereiro nós deixamos o campo missionário lá em Abaetetuba, no Pará, e nos mudamos para Jacareí, São Paulo, a minha cidade natal. Nós fomos morar com a minha mãe, uma necessidade que nós tivemos em família, de dar um pouquinho mais de atenção à minha mãe, de ficar mais perto, era um momento que ela precisava disso, e com isso nós deixamos o campo missionário, e infelizmente nem todas as igrejas, nem todos os mantenedores entendem isso, né? Acham que o missionário sai do campo missionário e deixa de ser missionário. E então nós ficamos de fevereiro até outubro lá em Jacareí, cuidando da minha mãe, fazendo companhia, e aproveitamos esse ano, a partir do mês de maio, para começarmos a fazer um acompanhamento médico. Eu e a Lília fizemos várias consultas e exames, e eu na minha consulta com o urologista, que fazia 2 anos que eu não fazia uma consulta no urologista, aquilo que a gente tem que fazer, o homem tem que fazer isso, né? Periodicamente, a partir dos 40 anos, então eu falei, eu preciso ver como é que eu estou nessa questão. E fui na consulta, o médico pediu exames, entre esses exames ele pediu um raio-x total do abdômen, para ver como é que estavam os rins, como é que estava a bexiga, enfim, todo o aparelho urinário, e ele então descobriu, aliás, quem descobriu primeiro foi a médica que fez o raio-x, né? E na hora do raio-x já virou para mim e falou, seu Ivanei, tudo que o senhor não podia ter, o senhor tem no rim. O senhor tem cisto, o senhor tem pedras nos rins e tem um nódulo. E aí o médico, quando viu aquilo, disse, olha, o que mais preocupa aqui é esse nódulo no rim direito. E temos que averiguar, temos que fazer mais exames. E eu e a Lília procuramos outros médicos, fomos, enfim, fazendo vários exames, e constatou-se então que esse nódulo, ele tinha característica maligna no rim direito, e que eu precisava de uma intervenção cirúrgica urgente. E nós então começamos a fazer contato com amigos, com irmãos, para tentar ver como que nós poderíamos fazer essa cirurgia. Então, a descoberta foi no dia 19 de outubro. No dia 21, nós saímos de viagem para Pernambuco. Fomos ajudar a nossa colega missionária, a Ieda, que está lá em Mirandiba, no sertão de Pernambuco. Fomos ajudá-la lá um período. Ela está sozinha lá, trabalhando com os quilombolas, 3 comunidades quilombolas, além da igreja na cidade, precisando de ajuda, e nós tínhamos já assumido compromisso com a MCE de ir lá socorrê-la. E passagem comprada, tudo, e o médico falou assim, deixa a viagem para lá, não vai fazer a viagem, você vai ter que correr atrás da cirurgia. Eu falei, você está doido, você não sabe o que é missionário, não. A gente não pode fazer isso, né? A cirurgia pode ficar para janeiro, porque o nosso compromisso lá é até 27 de janeiro, de dezembro. Eu falei, tudo bem, então se não há como desmanchar a viagem, então vá, mas não deixe passar muito tempo a cirurgia. Então, o fato é que, então, antes de ontem, era para nós estarmos saindo de Recife, mas nós saímos de Recife no dia 19 de novembro, que recebemos a notícia que podíamos fazer uma consulta e a possível cirurgia sair em Cuiabá, no Hospital Júlio Miller, que é especialista em cirurgia oncológica. E nós fomos para Cuiabá, saímos de Recife direto para Cuiabá. Você imagina o que ocorreria? Eu recebi a notícia no dia 12, dia 19 nós tínhamos que sair, né? Deixamos a Ieda lá, organizamos tudo, foi uma experiência curta, mas muito boa para nós, ficamos um pouco menos de um mês com ela, e estamos acompanhando a Ieda ainda, e fomos para Cuiabá, fizemos todos os exames necessários, fiz até já os exames pré-operatório, então já estava tudo certo para fazer a cirurgia. Quando fui para a última consulta para marcar a cirurgia lá em Cuiabá, o médico disse que ele não aceitava o exame que eu tinha levado, que era
foi feito em São Paulo, eu quero um exame feito aqui no hospital. Bom, eu teria então que marcar o exame no hospital, aguardar, estou aguardando eles ligarem, dizer se eu posso fazer o exame ou não, né? Então, tudo pelo SUS. Então, só que já tínhamos comprado a passagem para cá, para Brasília, para passarmos as festas aqui com a família. Então, nós viemos para cá e quando eu saí de manhã com a Lília para o hospital, eu já falei para ela assim, estou com a sensação que eu não vou fazer a cirurgia em Cuiabá. Mas por quê? De onde você tirou isso? Eu falei, não sei, eu estou entendendo que não vou acabar fazendo cirurgia em Brasília. O fato é que o Dr. Marcos, que é daqui da nossa igreja, nosso irmão, conseguiu me encaminhar ali no HRT. Já tive uma consulta com o médico, o chefe da equipe de urologia. Já foi feito, aceitou todos os meus exames, inclusive os pré-operatórios, e me colocou já na fila do SUS. Então eu entrei na fila, achei até que ia ser mais longe, mas tem 7 só na minha frente, né? Então estou aguardando a qualquer hora ser chamado para essa cirurgia. E nós vamos ficar por aqui. Até quando, pastor? Eu não sei. Possivelmente quase perto do meio do ano, né? Nós acreditamos que estaremos por aqui ainda, até essa cirurgia, recuperação, enfim. Então, só para os irmãos saberem, alguns sabem que estamos aqui, nem todos sabiam por quê, qual é a razão, e essa é a razão porque o pastor orou pela questão da cirurgia. Quero que os irmãos nos acompanhem nisso também, né? Ore para que Deus abra as portas aí, para que Deus abençoe os 7 que estão na minha frente, né? Para que eles também sejam chamados logo, que é só assim eu acredito que Deus vai me abençoar, né? Abençoando outros que estão à frente aí, Deus quiser, isso possa acontecer. Amém? Pastor Jonas, eu quero fazer uma confissão aqui para você. Eu acabei de atualizar, enquanto o pastor estava aqui falando de vocês, eu acabei de atualizar o meu celular, o meu contato, né? Que ainda estava assim, Jonas Seminarista. Você não acredita, toda vez que eu olhava para você, eu pensava assim, meu Deus do céu, que vergonha do Jonas, eu estou aqui seminarista, desde o dia em que eles foram ficar conosco lá em Cesarina. Vocês ficaram o quê? Só um final de semana? Ou 2? Um mês? Nem sei. Metade do semestre? É que faz tempo, né? Isso foi em 2018. Então faz um tempinho, mas eles ficaram conosco lá, foi muito bom, né? Não vou aguentar, vou contar. O Jonas chegou lá e alguém sussurrou para mim, uma colega dele que estava trabalhando conosco, falou assim, o Jonas ficou brabo, porque chegou no final de semana numa igreja, e o pastor disse para ele colocar comida para as galinhas. Talvez esteja mudando alguma coisinha aqui, mas e ele ficou bravo, porque ele não foi chamado para cuidar de galinha, né? E aí eu criava muita galinha, eu criava galinha, peru, pato no quintal de casa. Tinha um galinheiro bem grande, além da horta. E no primeiro dia que o João chegou lá, eu falei assim, você está preparado para ser pastor? Eu falei assim, estou, pastor, meu sonho é pastorear. Eu falei, então eu vou te ensinar algumas coisas sobre pastoreio, tudo bem? E tudo bem, eu fui lá, abri a porta do galinheiro, soltei todas as galinhas, dei uma vara de bambu na mão dele e falei assim, agora coloca elas para dentro. Você vai aprender a pastorear. Aí pastorear as galinhas. Lembra disso, Jota? Então assim, fiz uma brincadeira com ele, mas ensinei algumas coisas para ele, né? Importante no pastorado. Mas eu fiz isso, uma brincadeira, né? E eu fiquei muito feliz de poder ter vocês lá esse período. Então, muito obrigado por você ter nos suportado aquele período, o tempo todo, viu? Tá bom. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Quem pegou o boletim deste final de semana, viu aí que o tema proposto é o modo digno de viver o Evangelho neste mundo. E o texto básico é este, 1 João 2, 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu tenho percebido que no meio cristão, no meio evangélico, tem havido algumas preocupações ultimamente sobre algumas tensões que nós vivemos. Tem tido bastante comentário, a gente recebe vários vídeos de pastores tratando essa questão da tensão que nós vivemos na fé, na nossa fé. Que tipo de tensão? Quando eu falo tensão, é que sempre somos puxados de um lado e para o outro, né? Então, por um lado, nós temos a soberania de Deus, que tem sido explanada aqui, pelo que eu entendi, os domingos de manhã. O presbítero Carlos, hoje cedo, deixou bem claro isso, né, como tema principal das devocionais, e foi o tema da devocional dele esta manhã. E atenção, a soberania, a vontade de Deus, de um lado, e de outro lado, a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidades. E é uma tensão, porque até onde nós nos entregamos à soberania de Deus e onde começa a nossa responsabilidade, né? De nós termos cuidados, de nós sabermos comandar, de nós zelarmos pelos nossos sentimentos, zelarmos pelos nossos pensamentos, nos controlarmos, né? E o outro lado nós temos que orar e depender de Deus, né? Então é uma tensão, e assim há muitas tensões na nossa vida cristã, que a gente tem que aprender a lidar com elas. O fato é que o mundo, e a nossa vida como cristão, estando neste mundo, nós vivemos já essa tensão, vivemos essa luta constante. Estamos no mundo e temos que vencer o mundo. Estamos nessa vida e temos de saber lidar com as coisas da vida. E nem sempre é fácil nós lidarmos com essas coisas, quando nós não entendemos que Deus espera de nós simplesmente que nós vivamos a palavra, que nós obedeçamos a palavra, que entendamos a vontade dEle, e a gente luta contra a vontade de Deus, querendo impor a nossa própria vontade, né? Hoje de manhã, o presbítero Carlos fez uma pergunta diretamente para mim e para a Lília: como é que a gente consegue estar em lugares diferentes, estar envolvido em circunstâncias que nós estamos longe da família, estamos longe de parentes, de amigos, né? Ficamos, às vezes, sentimos solitário, enfim, o vida de missionário é mais ou menos isso, cada hora a gente está num lugar. O João, se é preciso, sabe muito bem isso, né? E a minha resposta, que foi lembrada pela irmã aqui, né, nós simplesmente entendemos que nós temos de fazer o que tem que ser feito. Isso não é vanglória nenhuma para nós, pelo contrário. Aquela pergunta, presbítero Carlos, cadê ele? Ele deve ter saído está ali para lá, né? É uma pergunta, e a minha resposta também, de uma certa forma, ela é constrangedora, porque dá a impressão, respondendo aquela pergunta, de que eu respondendo isso, eu me coloco como o melhor de jamais. O fato é que a nossa vida é assim. Quando nós temos consciência de algo que Deus espera que nós façamos, que Ele nos capacita para fazermos, nós temos de fazer. Nós temos que chegar ao ponto realmente de nós negarmos a nossa vontade, esquecemos um pouco aquilo que está no nosso coração como ser humano, desejoso de fazer, de realizar, tem que deixar um pouco de lado aquilo, né? E aí, o que muitas vezes as pessoas não entendem no processo que eu e a Lília realizamos como missionários, né? A gente viaja muito, você que nos acompanha sabe disso. Nós temos esse ministério itinerante, né? E essa é uma palavra que às vezes assusta um pouco a pessoa. Um missionário itinerante, dá a impressão que o missionário está passeando, né? Aliás, essa é a nossa função hoje na MCE. Eu não esqueci de completar, nós estamos voltando para a MCE, né? Já retornamos à MCE agora, com essa ida para Mirandiba, no Pernambuco. Então, o nosso papel hoje na MCE é darmos suporte aos missionários, suporte logístico, suporte ministerial, espiritual,
mais ou menos se fosse um pastor dos missionários, mas muito mais do que isso, né? Nós íamos muitas vezes lá, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, em dezembro passado, há um ano atrás, quando nós fomos lá para cobrir o missionário que precisava tirar férias, já estava esgotado, e esgotado mesmo, porque nós chegamos num dia, no dia seguinte de manhã ele já saiu com a família e foi embora, nos largou lá, né? Numa chácara, com 2 cavalos, 8 cachorros, 1 porco, trocentas galinhas, né? E ele falou assim, o seu papel aqui é assim, no dia que tiver culto, você fala para a igreja, no dia que não tiver culto, você vai cuidar dos bichos. E foi isso que eu fiz, eu e a Lília fizemos, né? Durante 30 dias ali, foi uma bênção, né? Então o nosso ministério hoje é esse, é dar suporte para o missionário que precisa de apoio. E a gente tem percebido que essa nossa luta, essa nossa tensão de nós queremos fazer algo e não conseguimos fazer, ou porque está indo contra a nossa vontade, ou porque nós estamos indo contra a vontade de Deus, mostra só a luta de todo cristão. O mundo é inimigo de Deus, é o que a palavra do Senhor nos diz, Romanos 8:7. Nós temos uma inclinação na nossa carne, a nossa inclinação, o nosso desejo de pender, de cair para a carne, de cair para os nossos desejos, ele é forte e isso é inimizade para Deus. Quando nós nos entregamos à nossa vontade, nós nos tornamos inimigos de Deus. E o Senhor Jesus disse a respeito disso, né, essa inimizade, ele identifica como ódio, lá em João 15:18, o Senhor disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim, e depois a vós outros. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as obras do mundo são más. Ele repete isso lá em João 7:7. Então existe uma inimizade do mundo. Você tem que entender que o que você vive, onde você vive, você vai ter essas expressões de inimizade do mundo contra Deus e tudo que procede dele. E talvez o que mais está nítido hoje é que você não pode falar de fé, você não pode falar do evangelho como se pudessem nos calar, né? Não pode falar na sala de aula, não pode falar no trabalho, você não pode expressar, né, aquilo que você acredita e que você entende como caminho da salvação, porque a resposta imediata sempre é, não, isso aí é você, na sua casa, na sua igreja. Aqui não, aqui é trabalho, aqui é escola, né? E existe hoje uma pressão para você deixar de lado a sua vida com Cristo, onde você está vivendo. São ações escravizantes do mundo contra nós, querem nos dominar, querem nos segurar. João, aqui nesse texto que nós lemos, nosso texto base, descreve que tudo que há no mundo não procede de Deus, mas procede do mundo. E mundo aqui não está falando do planeta Terra, está falando do espírito mundano. João vai usar uma palavra aqui, muitas vezes difícil de entender, e até difícil, para alguns difícil de falar e para outros difícil de escrever. Concupiscência. Talvez a sua Bíblia traga essa palavra. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A gente vai falar, a gente tem que parar para pensar como é que se escreve, né? Porque a gente usa pouco. Na minha versão aqui que eu li, é a NAA, Nova Almeida Atualizada, essa palavra foi substituída por desejos, porque na verdade a palavra concupiscência quer dizer isso, é um desejo que muitas vezes nos domina e que nós somos levados a supri-los, a cumpri-los. A concupiscência é um desejo que quer nos escravizar, e é desejo nosso. Não é só o mundo que nos rodeia, mas é o mundo que muitas vezes está dentro de nós, porque nós permitimos o mundo se instalar no nosso coração. É o desejo pela felicidade dos nossos dias, né? O chamado hedonismo, que está presente em ideias do tipo, se te faz feliz, faça.
até ouvi falar isso muito, né? Na dúvida de fazer alguma, não, a pessoa chega e fala, não, se você estiver feliz, faça. Se é algo que te agrada, por que não? Se o teu casamento não te traz mais felicidade, separe-se. Não é o que se prega. Se você não sente mais alegria no trabalho em que você está, por que você vai ficar aí? Deixe-o. Mas também presente em ações e pensamentos do tipo, trabalho apenas pensando nas férias. É triste, né? A pessoa trabalha contando os dias, 363, nossa, só falta 2 dias para tirar férias. Perdeu 363 dias, né? Preocupado com as férias. Tem gente que faz isso semanalmente, né? Oh, meu Deus, amanhã, segunda-feira. Aí começa trabalhando segunda-feira, desejou chegar sexta. Veja que esses são pensamentos e ideias que nos reportam ao hedonismo, esse desejo pela simples felicidade momentânea, né? O suprimento de um desejo. João então fala da nossa concupiscência, daquilo que está em nós, que procede muitas vezes de nós e abre porta para uma escravidão no mundo, ao mundo. Eu quero aqui, ele fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. 3 coisas que nós temos que aprender a abandonar. Eu quero aqui propor na concupiscência da carne, porque a concupiscência da carne aqui fala de apetites. Apetite é aquilo que está me dominando agora. Tem água aí, pastor? A gente consegue falar. Está aqui embaixo? Está aqui embaixo. Não, mas está vazio. Aí não tem jeito, né? Está aqui, pastor. Pode pegar esse copo mesmo, não tem problema. Né? Apetite é assim. Você está com sede, a boca está secando. Não vou conseguir ficar falando se não tiver água. É bom que eu possa falar menos, né? Mas aí eu vou cortar coisas que eu não poderia cortar. Então, o apetite é aquilo que tira a sua atenção, que remove você de algo que é mais importante. Fome. Apetite da fome. As irmãs são casadas aí, sabem, quando o marido está com cara feia, é porque está com? É verdade? Está com fome? Olha para aquela mãe com cara feia, fechada, o que é fome? Nem sempre é só isso, mas quase sempre dá certo. Então, irmã, se você vê o seu marido assim, chegou cansado, passou do tempo de comer, está com fome, não espera ele ficar de cara feia. Dá alguma coisinha para ele comer antes. O almoço não está pronto, mas está aqui uma frutinha, né? A Lília faz isso, ela é uma boba não. Porque eu não consigo esconder. Obrigado, viu, pastor? Eu não consigo esconder, minha cara fica feia. Então, antes que fique feia, ela traz uma frutinha para mim. Olha, o almoço daqui a pouco está pronto, né? E apazigua. Por quê? Porque a fome é um negócio que mexe com a gente, é um apetite, a sede. Então, eu quero propor aqui, eu vou apenas citar o sono. Sono é o apetite. Quando a gente está com sono de verdade, você quase que não consegue pensar em mais nada, não é verdade? Não consegue. Uma vez eu tentei dirigir com muito sono, muito sono. Eu quase bati o carro 2 vezes. E prometi a partir daquele dia que nunca mais eu dirigiria com sono. Porque você não consegue pensar outra coisa. Gente, eu me esmurrava, literalmente eu batia na minha cara, dirigindo, para ver se continuava acordado. Por que eu não parei em dormir? Mas porque o sono é um negócio que vai tirando, minando as forças. O sono é o apetite. Mas acontece que a Bíblia fala que nós podemos pecar de 2 maneiras em relação ao sono. Ou para mais ou para menos. Quando é dormir muito, a Bíblia chama isso de preguiça. E tem palavras sobre isso. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. E aliás, outro texto, inclusive em Provérbios, né? Provérbios, em Provérbios 6 mesmo, 9 a 11, em que ele fala sobre o preguiçoso. Ele diz: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando te levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar,
e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria o atacará como um homem armado. Veja, é uma palavra contra o exagero do sono. Sono é bom, nós precisamos dormir. Durma o que é necessário. Não perca o sono, mas também não durma demais. Mas você pode pecar contra o sono dormindo menos. Os mais jovens fazem muito isso. Perdem o sono assistindo filmes até alta madrugada, perdem sono em conversas aleatórias com amigos, fazendo qualquer outra coisa. Aí vai dormir tarde, e pior que às vezes tem que levantar cedo, porque tem trabalho, e o sono fica debilitado. E você sofre com isso. O seu corpo sofre com isso. O teu corpo que é templo do Espírito Santo. Então você não pode servir a Deus com aquilo que o Senhor Jesus disse que nós temos de servir, com toda a nossa força. E força ali literalmente é força física. E se o seu sono está atrasado, você peca contra o seu corpo, peca contra o Senhor. Então veja bem, parece uma coisa boba, nós estamos falando disso, mas veja, a Bíblia trata de coisas simples do nosso dia a dia, e nós teimamos muitas vezes fechar os olhos para aquilo que a Bíblia diz para nós, que faz parte da nossa vida. O sexo é um apetite, e a Bíblia nos dá a orientação da maneira certa de nós praticarmos a nossa vida sexual, e nós pecamos quando nós extrapolamos, quando nós damos vazão ao nosso apetite. Mas eu quero aqui enfatizar um pouquinho aqui sobre o apetite da comida. Dia 31 tem banquete, né? Já passou o Natal, que foi outro banquete. Mas, meus irmãos, o apetite pela comida pode ser algo santificado e motivo de gratidão a Deus. Tanto que a palavra nos orienta a nós darmos graças ao Senhor por aquilo que nós temos para comer. Que bênção, o Senhor, nosso Deus, Ele é provedor. Por isso Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer também glorifica o Senhor. Mas a concupiscência, o desejo forte que há em nós, desejo sem freios pela nossa satisfação ao prazer, nos leva à gula. Eu acho interessante como se fala pouco sobre isso. Porque dá a impressão que falar sobre a gula parece uma pregação católica romana, né? Apostólica romana, que aponta a gula como um dos pecados capitais. Mas a Bíblia fala contra isso. E nós estamos vivendo um período que nós temos que preocupar com isso. Ainda mais quando vai ter jantar no ano novo, né? Que você simplesmente só teve que dar o nome e vai trazer um pedaço de carne. Aí eu estou até vendo, né? A família traz um pedaço de carne assim e come carne assim. Come desenfreadamente. Eu tenho falado já algumas vezes que para nós cristãos, nós devemos, não é regra não, isso aqui é coisa minha, tá? Viu, pastor? Irmãos estão nos assistindo aí, é coisa minha. Mas eu acredito que uma das coisas que nós cristãos devemos pensar sério é participação em rodízio. Porque nós temos uma iniciativa de quando eu paguei 70, 80 reais no rodízio, eu acho que está barato, né? 70, 80 reais, porque eu tenho visto ultimamente 110, 120 reais por pessoa. E aí eu falo assim, eu paguei tudo isso no rodízio, então eu vou aproveitar, vou comer. E come mais do que suporta. É sério, meus irmãos. Nós temos que nos preocupar a maneira como nós nos portamos em relação à comida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala a respeito dos inimigos da cruz de Cristo, dizendo que o destino deles, dos inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, visto que pensam apenas nas coisas terrenas. Eu
estou chamando a sua atenção aqui para isso mesmo. Cuidado no jantar a passar do ano, seja aqui na igreja ou qualquer lugar que você for. Não é nem só o que você come, mas como você come. Porque o seu corpo, templo do Espírito Santo, vai receber esse alimento. E como será? Tem uma frase que se fala do crente, né? Todo mundo conhece. Crente não bebe, não fuma, mas... Não, todo mundo sabe. Crente não bebe, não fuma, mas... Isso. Quando o pessoal fala, principalmente quando não é crente, fala assim, crente não bebe, não fuma, mas come. Ele já tem a boca para falar. Já parou para pensar que testemunho horrível que nós damos quando as pessoas falam isso a nosso respeito? Nós não bebemos, não fumamos, mas comemos como se fôssemos esfomeados. Você sabia que as empresas que gerenciam festa de casamento, eles têm 2 tabelas de preço? Uma que é normal para todo mundo e uma que é para crente. Que quando o casal diz que é crente ou que vai casar na igreja, vocês são crentes, que benção. Vão casar na igreja cristã evangélica Betel. Que bom. Igreja boa. Na hora ele puxa outra tabela de preço. Sabiam disso? Sabe por quê? Porque crente não bebe, não fuma, mas come. Nós temos que entender que a nossa relação com a comida deve ser uma relação também de glória a Deus. Afinal de contas, a mesa é o ponto fundamental da fé cristã, porque é na mesa que nós temos comunhão com Cristo, quando nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. É a mesa que o Senhor Jesus diz, aproveita para você se identificar com as pessoas e pregar o Evangelho. Foi a orientação que ele deu aos discípulos quando ele enviou os 70. Se você entrar numa casa, alguém abriu a porta da casa, entra e come o que tiver à mesa. E se não tiver o que comer, você vai ficar ali. E se for pouco, você come pouco. Se satisfaça com o que foi dado. A mesa é algo fundamental na fé cristã, na vida cristã. É a orientação que o pastor Pedro tem dado, o Carlos lembrou bem hoje de manhã, né, de nós mantermos a nossa comunhão com os irmãos. Convida os irmãos para almoçar na sua casa, para tomar um lanche, né? Por um lado, tem aquela preocupação, quanto que eu vou ter que gastar para chamar meu irmão? E o irmão que aceitou o convite, fica naquela, opa, hoje é o dia. Não, é o dia de comunhão, de glorificar a Deus com aquilo e a forma como nós comemos. Temos de ter autodomínio, autocontrole nesta área de nossa vida. E João fala a respeito também da concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é a tentação mental, é aquilo que nós alimentamos a nossa mente. E a mente é tão importante que o apóstolo Paulo disse que a transformação da nossa vida vai acontecer com a transformação da nossa mente. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, pela renovação da vossa mente. Ao contrário, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando nós não temos controle sobre o que nós vemos, nós não temos controle sobre o que a nossa mente está se alimentando. Aliás, ela vai se alimentar de tudo que nós vemos. Jesus já tinha dito que os nossos olhos são a janela da nossa alma. O que nós vemos fica dentro de nós. Adão e Eva, lá em Gênesis 3, a mulher disse a Deus, respondeu ao Senhor, quando ele perguntou o que ela fez. Ela falou assim, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, vendo, e agradável aos olhos. E foi aí que o pecado entrou no mundo. Ela viu que era agradável. Ela se encantou com os olhos. Tem o exemplo de Acã, que foi aquele homem que pegou algumas coisas da cidade de Jericó, que Deus disse, não peguem nada, e ele pegou. E quando ele foi apertado e foi denunciado,
ele então respondeu: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, cobicei-os e tomei-os. E por causa desse pecado de Acã, Israel perdeu a próxima guerra numa cidadezinha muito menor do que a cidade de Jericó. E talvez tenhamos um exemplo mais emblemático do pecado com os olhos, seria o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa, e com o pecado dos olhos, Davi causou um estrago na sua vida, na vida da mulher, na vida de um dos seus mais importantes e fiéis soldados, e também na vida do seu filho, que morreu por causa do seu pecado. Ele viu, cobiçou, adulterou e assassinou. Uma tragédia imensa na vida desse homem, que era segundo o coração de Deus, mas que foi visitado pela misericórdia e pela graça do Senhor, e Deus o perdoou. E João também fala sobre a soberba da vida. É uma palavra simples para falar da soberba, seria o orgulho. Vem do fato do homem não aceitar a sua dependência do Criador e agir como se fosse o Senhor e doador da sua própria vida. Como crentes, muitas vezes nos tornamos cegos a esse tipo de pecado, aquela preocupação com posses materiais, com status, a boa impressão, ou até aquele tipo de orgulho que é a nossa humildade falsa, né? Que a brincadeira de falar, eu sou humilde, já pecou, né? Já não é mais há muito tempo, só no momento que pensou em falar isso já era. Nós não temos capacidade de julgarmos nossa própria humildade, e quando tentamos avaliar isso, nós já pecamos. Ore ao Senhor para que Ele trabalhe isso no seu coração. O orgulho é algo que nos visita constantemente. Desafio você a parar para você avaliar a sua vida. Quantas vezes o orgulho bateu na porta do seu coração e você deu espaço para ele? Eu confesso para os irmãos que subir ao púlpito para mim, nos últimos anos, tem sido uma grande luta. Porque os anos passam, a gente vai adquirindo experiência e a gente vai achando que a gente tem condição, toda a condição do mundo. E cada vez que eu estou ali esperando para subir no púlpito, a minha oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe orgulhar, não me deixe ficar cheio. Seus pensamentos não são os melhores pensamentos. Um bom momento você fazer uma análise. Suas ideias não são as únicas e certas. A sua maneira de dirigir seu carro ou pilotar sua moto não te faz referência nas estradas e nas ruas do DF ou onde você for. Porque tem gente que é orgulhoso no volante. Ninguém dirige como eu. E passa alguém fazendo uma barbeirada do seu lado, você já olha bravo, você já fala mal do motorista, e você se esquece que um pouquinho tempo atrás talvez você tenha feito alguma coisa também. E você se sente de orgulho porque não é assim que se faz, o certo sou eu que faço. A sua maneira de criar seus filhos não te faz o melhor pai ou mãe. Você pode estar até acertando, mas a partir do momento que você pensar que você é o melhor, você já está pecando. Há muita coisa que aprender. Há muita coisa que aprender. Nossa filha mais nova, 30 e quanto, Lúcia? 33 anos. A mais velha tem 36. Eu podia falar assim, não, tem 36 anos de experiência. Não erro mais. Não, eu continuo errando. Continuo aprendendo. Continuo tendo que chegar para minhas filhas de vez em quando e falar assim, me perdoa. Eu errei aqui. Porque nós vivemos nesse aprendizado. Eu não sou o único. E não sou exclusivo. Você não é único, você não é exclusivo no que você faz. Há outras referências, outras ideias, outras visões. Atente para a exortação de Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O problema com o mundo que nos cerca e que está dentro de nós é que ele nos atrai e nos seduz.
e desobedece a Deus, não ama, é inimigo de Deus e nos afasta do Senhor, e cada vez que nós nos afastamos dele, nos caminhamos mais para perto do inferno. Então, qual é o modo digno de viver a vida cristã? O apóstolo João respondeu aqui muito claramente e deixa claro e bem objetivo o caminho para vivermos de modo digno o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Este é o modo digno de vivermos a vida com Cristo, não amando o mundo e as coisas do mundo. Por uma simples razão, essas coisas passam. Você vai envelhecer, sua beleza vai embora, sua força vai embora. O que você acha que você é muito capaz, muito forte aos 25, espera chegar aos 35 para você ver. Espera chegar aos 45, espera aos 55 para você ver. Daqui 7 meses eu sou idoso, estou fazendo 60. Eu já sei. Espera chegar lá. Você vai ter que reconhecer que você não passa de um sopro. Como diz a Bíblia a respeito de nós somos como um sopro. E a gente se vangloria naquilo que nós somos. Para encerrar, irmãos, acho que nada melhor do que nós lembrarmos o que está aqui no boletim, que é no texto que foi lido esta manhã, né? 1 Pedro 2, de 1 a 25, mas eu vou ler aqui apenas os versículos 11, 12 e 16. A exortação que Pedro faz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes. Abster é uma negação, e depois o presbítero Carlos, no devocional, falou sobre isso, né? É negar as paixões carnais. Nós temos que dizer não, nós temos que ser duros, inflexíveis com essas coisas que inundam o nosso coração, que fazem guerra contra a alma, veja bem. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. No meio dos gentios. Os gentios que têm o ditado que crê, não bebe, não fuma, mas come. Mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas obras, olhando vocês no dia a dia, glorifiquem a Deus no dia em que o Senhor nos visitar, vier novamente. Como livro que sois, versículo 16, como livro que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos do Senhor. Somos crentes no Senhor Jesus, para vivermos como Jesus, para glorificarmos Ele em todos os aspectos da nossa vida, até aqueles que nós nem imaginamos que Deus está preocupado. Mas esse é muitas vezes aquilo que nos trai. Então aprenda a olhar para a palavra de Deus, a pegar o que está sendo ensinado, ruminar o ensino da palavra de Deus e ver como isso aplica na minha vida. É esse exercício que todos nós temos de fazer. Como aplicar, como vivenciar aquilo que a palavra está nos ensinando. Deus o abençoe. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. O Senhor já nos alertou que quando pensamos estar em pé, às vezes nem estamos, mas pensamos que estamos em pé, que estamos firmes, intocáveis, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não caiamos. E é certo, ó Deus, que precisamos do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo, sempre nos alertando, sempre nos chamando a atenção e nos dando força necessária para sermos vitoriosos, como a Tua palavra diz que o Senhor faz, provendo para nós livramento, de sorte que nós possamos suportar as tentações, as angústias, as atrações do mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.